Olá pessoal, meu nome é Ianca. Vamos dar início aqui ao nosso curso de álgebra. Eu vou estudar com vocês aqui a primeira sessão do livro Um Curso de Álgebra do Abramo Eiffels. Ele inicia o livro falando sobre a linguagem dos conjuntos, tá? Então olha só, a teoria dos conjuntos foi criada no final do século XIX por George Cantor para abordar certas questões matemáticas. As ideias de Cantor, de início muito combatidas, foram rapidamente se impondo como elemento unificador dos vários ramos da matemática, tornando-se o meio pelo qual é formalizado toda a matemática contemporânea. Isso aqui é muito legal, né, pessoal? Olha só, então, a teoria dos conjuntos, ela foi criada lá no século XIX por George Cantor, né? E o objetivo dele com isso era criar um elemento unificador dos vários ramos da matemática, certo? E hoje, pessoal, a teoria dos conjuntos se tornou o meio pelo qual é formalizado toda a matemática. Deixa eu apagar essa bodega aqui, certo? Então é isso, vamos continuar. Vamos continuar falando sobre conjuntos. O termo conjunto e elemento e a relação de um elemento pertencer a um conjunto são conceitos que não procuraremos definir. Por que que ele não definiu o que é um conjunto e quando um elemento pertence a um conjunto? Porque isso aqui, pessoal, é primitivo, ou seja, a gente adquire através da nossa experiência e observação do cotidiano. Então, não precisa definir o que é um conjunto e muito menos quando o elemento pertence a um conjunto, porque isso aí é intuitivo, é natural, é primitivo. Quando eu falo primitivo, eu quero dizer que a gente adquire através da nossa experiência no cotidiano. Continuando, usa-se o termo coleção como sinônimo de conjunto. Os conjuntos são usualmente designados por letras maiúsculas. Isso aqui é interessante, ó. São designados por letras maiúsculas. Então, quando eu for representar um conjunto, tá? Eu sempre vou designar ele por uma letra maiúscula, enquanto que os seus elementos o são por letras minúsculas. Isso aqui também é muito importante. Se eu pensar, por exemplo, no conjunto das vogais do nosso alfabeto, eu sei o quê? Que as vogais são as letras A, E, I, O, E, isso aqui é uma vírgula, tá? U. Então, aqui eu tenho o conjunto das vogais. Como é que eu represento, como é que eu designo esse conjunto? Por uma letra maiúscula. Então, eu vou chamar esse conjunto aqui, o conjunto das vogais, de conjunto A. Eu coloco o A maiúsculo para designar o conjunto das vogais, coloco o símbolo de igualdade e coloco os elementos do conjunto, que são as vogais, entre chaves. Então, aqui eu acabei de representar o conjunto das vogais. Eu posso me referir a esse conjunto, né, o conjunto A das vogais, sem precisar listar todos os seus elementos, né? Já ficou aqui especificado que é o conjunto A das vogais, eu já sei que se trata do conjunto cujos elementos são as vogais A, E, I, O, U, tá bom? Vou apagar aqui também para não ficar essa coisa feia. Todo mundo entendeu, certo? A afirmação de que o elemento A pertence ao conjunto A é simbolizado por. Então, olha só. Aqui eu tenho um conjunto qualquer, né, que ele chamou de A. E quando a gente diz que o elemento, tá vendo? Ele já está designando aqui um conjunto pela letra maiúscula e o elemento pela letra minúscula, viu? Então eu já sei que esse aqui é um conjunto e que eu tenho um elemento A que pertence a esse conjunto A. E a gente simboliza desse jeito aqui, tá?
Ficou horrível essa seta, deixa eu apagar. Pronto. Continuando. Enquanto que a sua negação é simbolizada por, tá? Então aqui eu tenho que A pertence a A, ou seja, A é um elemento desse conjunto, e dizer que A não pertence, ó, esse símbolo aqui a gente lê como não pertence a A, ou seja, esse Azinho aqui não é um elemento desse conjunto. A gente simboliza dessa forma, tá? Naquele exemplo que eu fiz das vogais, por exemplo, se eu tivesse a letra B, eu sei que B não faz parte do conjunto das vogais, né? Então, eu poderia dizer que B não pertence àquele meu conjunto lá que eu chamei de conjunto A das vogais, tá? Então, B, que é uma consoante, não pertence ao conjunto A das vogais. Pronto, eu espero que vocês estejam entendendo. Vou desenhar aqui de novo. Dois conjuntos são iguais, né? Já estamos aqui. Já estamos, né? Dois conjuntos são iguais se eles têm os mesmos elementos. Isso aqui também é primitivo, né, pessoal? É natural no nosso cotidiano a gente dizer que duas coisas são iguais, né? Se elas são exatamente iguais, não preciso definir. Mas, mais precisamente, temos que aqui, ó, o A maiúsculo e o B maiúsculo. Então, mais precisamente, temos que conjunto A é igual ao conjunto B se e somente se todo elemento do conjunto A é elemento, olha só, do conjunto B. E todo elemento de B é elemento de A. Muito bom. Bom, observem que a condição de que todo elemento de um conjunto A pertence a um conjunto B estabelece uma relação entre A e B chamada de relação de inclusão. Como assim? Vamos ver o seguinte. Vou pegar um conjuntinho aqui bem pequenininho para ser rápido, tá? Se eu pegar o conjunto A formado pelo conjunto A, né, cujos elementos são 0 e 1, tá? E pegar o conjunto B. Só para ficar difícil, eu vou botar B, né, com elementos 1 e 0, tá? Olha só, o conjunto A e o conjunto B, eles têm os mesmos elementos, né? Porque 0 pertence a A e 0 também pertence a B, não é? Olha só, o 0 é um elemento de A e também é um elemento de B. Então, eu posso dizer que 0 pertence a A e a B, certo? Se eu pegar o outro elemento de A, que é o 1, né? 1 pertence a A e também pertence a B, né? Certo? Então, A é igual a B. Por quê? Porque todo elemento de A é elemento de B. Então, esses dois conjuntos são iguais, tá bom? E aí, o que acontece? Como todo elemento de A é elemento de B, o que eu observo com isso? Que o conjunto A, ele está incluso no conjunto B, certo? E quando existir essa relação entre A e B, a gente simboliza, né, dessa forma, representa dessa forma, dizendo que o conjunto A está contido no conjunto B, ou, né, que o conjunto B está contido no conjunto A, certo? Que se lê A está contido em B, né, que é esse primeiro aqui, ou
que B, aqui A está contida em B, ou aqui é B contém A. Exatamente. Tá, inclusive até aqui, ó, ainda B contém A. Às vezes dá um branco na gente, né? Olha só. A relação de inclusão possui claramente as seguintes propriedades. Então, aqui a gente tem algumas propriedades da relação de inclusão, né? 3 propriedades para ser mais precisa. A primeira propriedade é dizer que A está contido em A. É óbvio, né? Porque todo elemento do conjunto A vai ser elemento de A para todo o conjunto A. Que A é igual a B, se A é igual a B, se e somente se A está contido em B e B está contido em A, tá? A terceira propriedade, se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Bom, a propriedade 1 e a propriedade 2 são imediatas, né? Então, eu não preciso demonstrar porque é trivial ver isso aqui, né? Porém, a propriedade 3 dá pra gente fazer uma brincadeirinha com ela, né? Tentar fazer aqui uma demonstraçãozinha. Olha só. Se A está contido em B, né? A está contido em B. Isso implica que, se eu pegar um elemento X em A, o que vai acontecer? Esse elemento X de A também vai ser um elemento de B, porque A está contido em B. Se A está contido em B, todo elemento de A também é elemento de B. Então, eu posso sim dizer que X também pertence a B. Tá horrível, mas eu tô falando e eu acredito que vocês estão entendendo. Certo? Certo? E nós temos também aqui de hipótese, né, que B está contido em C. Ora, se B está contido em C e esse B e esse x aqui é um elemento de B, então o que eu vou ter? Que X também vai pertencer a C. Ou seja, esse elemento que eu peguei aqui, primeiro sendo de A, também é um elemento de C. Então, se todo elemento de A é um elemento de C, é por quê? Né? Por que todo elemento de A é elemento de C? Só tem uma alternativa, que é a de A está contido, isso aqui está contido, tá? Em C, que é exatamente aonde eu queria chegar. Isso foi uma pequena demonstração dessa propriedade, tá bom? Olha só, a negação de A estar contida em B é simbolizada por. Então, se aqui A está contido em B, isso aqui vai ser o quê? A não está contido em B. Como ele está falando aqui, é a negação. Para mostrar que A não está contido em B, o que devemos fazer? Exibir pelo menos um elemento de A que não pertença a B. E se A está contido em B e A é diferente de B, então a gente vai dizer que A é um subconjunto próprio de B. Isso aqui é muito legal. E vamos simbolizar, né, dessa forma aqui. Isso significa que A está contido em B, mas que A é diferente de B. Vamos ver aqui um exemplo. Ele não botou um exemplo aqui, né, mas eu vou botar para vocês, tá? Então, pegar aqui o conjunto A.
né? Formado pelos elementos 0 e 1, tá? Deixa eu colocar aqui as chaves. A formado por 0 e 1. Aí eu vou botar bem aqui o conjunto B, tá? Formado pelos elementos 0, 1 e 2. Isso aqui é um 2. Eu tô escrevendo com o mouse, por isso que tá ruim. Então, vamos observar o seguinte, que A está contido em B, né? Olha só, 0 é elemento de A e também elemento de B, e 1 é elemento de A e também elemento de B. Ou seja, todo elemento de A é elemento de B. Ou seja, A está contido em B. Mas existe em B um elemento que não pertence a A. Então, A está contido em B, mas o conjunto A é diferente do conjunto B. E para simbolizar este fato, a gente usa essa anotação aqui, né? A está contido em B, mas A não é igual ao conjunto B. A é diferente de B. Certo? Isso aí também é bem simples. Deixa eu apagar aqui para não ficar essa coisa feia. Vamos aqui desenhar de novo. Então vamos continuar, né? No que segue, admitiremos o leitor familiarizado com o conjunto dos números naturais cujos elementos são. Observa que ele não inclui o zero aqui, né? E com o conjunto dos inteiros, né? O zero já vai entrar aqui no conjunto dos números inteiros. Por que eles fazem isso, pessoal? Alguns autores, eles começam o conjunto dos números naturais pelo 1. Pelo simples fato de que esse conjunto ele foi utilizado, né, para representar quantidades. Então, e também para contar. Então, a gente não começa contando de 0, a gente sempre começa contando do 1, certo? Isso eu aprendi numa aula do professor Elon Lages Lima. Eu assisti aqui no YouTube, tá? Então, vamos continuar, né? Um conjunto pode ser dado exibindo-se todos os seus elementos. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto, né? A, B, C. É o conjunto formado pelas 3 primeiras letras do alfabeto. Exatamente o que ele vai dizer aqui, né? É o conjunto formado pelas 3 primeiras letras do nosso alfabeto. O conjunto, né? Esse conjunto aqui, formado pelo 1, é formado por apenas um elemento, que é o número 1. Quando não houver risco de confusão, poderemos dar, por exemplo, um conjunto do seguinte modo. Aí aqui eu vou ser mais legalzinha com vocês, vou chamar esse conjunto aqui de conjunto A. Né? O conjunto A é o conjunto dos números de 1 a 1000. Como ele falou, quando não houver risco de confusão, a gente coloca essas reticências, né? E aqui está claramente implícito que essas reticências indicam os inteiros de 4 a 999. Né? Olha só onde as reticências subtendem os inteiros de 4 a 999. Certo? Continuando. No que segue, mostraremos como construir novos conjuntos a partir de conjuntos dados. Isso aqui é muito legal. Então, a gente vai aprender a construir novos conjuntos a partir de conjuntos dados. Antes, porém, introduziremos a noção importante de sentença aberta. Diremos que x é uma indeterminada para o conjunto A, se x é uma letra que não figura em A. Uma sentença aberta em um conjunto A é uma sentença que contém uma indeterminada x para A, tal que toda vez que substituir x por um elemento A de A, obtém-se uma sentença P de A, que é verdadeira ou falsa. Bom,
Aqui a gente tem um exemplo, eu vou fazer só mais esse exemplo para a gente encerrar. No próximo vídeo, né, eu continuo. Ainda tem algumas coisas aqui para a gente ver. Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Sejam A, né, o conjunto A, que é o conjunto dos inteiros. Ele está dizendo A igual aos inteiros. Então, quer dizer o quê? Que todo elemento desse conjunto aqui, que a gente conhece, que é o conjunto dos números inteiros, né, formado pelo... Aqui, ó. Esse conjunto aqui, formado pelo 0, 1, 2, 3 e menos 1, menos 2, menos 3. Esse aqui é o conjunto dos números inteiros, certo? Então, A é o conjunto dos inteiros. E P de x é uma sentença aberta, né? O que é uma sentença aberta? Como foi dito aqui, pessoal, uma sentença aberta em um conjunto A, nesse caso aqui vai ser uma sentença aberta no conjunto dos números inteiros, vai ser uma afirmação, uma indeterminada, né? X para esse conjunto aqui, de forma que toda vez que eu substituir esse x aqui por um elemento desse conjunto, eu vou obter uma afirmação que é verdadeira ou falsa. Então, a sentença aberta aqui é essa: x é maior ou igual que zero. Bom, para alguns elementos do conjunto dos números inteiros, isso vai ser verdade, mas para outros não. Por exemplo, eu sei que o conjunto dos inteiros é formado por 0, aí daqui vai 1, até o infinito. Lá para lá é um conjunto, né, que tem infinitos elementos. Aí aqui menos 1. E a sentença aberta diz que x é maior ou igual que zero. Bom, para os inteiros a partir do zero até mais infinito, isso aqui vai ser verdade, né? Para 0, essa sentença vai ser verdade. Para 1, a sentença vai ser verdade. Para 2, para 3, para 4. Sim, porque 0, 1, 2, 3 e 4, né? Quando eu substituir por x, vão ser números inteiros maiores ou iguais que zero. Porém, se eu pegar outros números inteiros, como por exemplo menos 1, né? Eu vou ter aqui menos 1, vou colocar bem aqui, menos 1, né? Oh, que chato. Deixa eu colocar aqui menos 1, né? Maior ou igual que zero. Ora, isso daqui não é verdade, né? É uma sentença, uma afirmação falsa. Ó, menos 1 não é maior e nem igual a zero, então isso daqui é falso, tá? Já o zero, vamos fazer para o zero. Zero é maior ou igual que zero. Zero, né, não é maior, mas é igual, tá? Então vale essa relação e essa sentença acaba sendo verdade. De zero a mais infinito. Quando eu falo mais infinito, quer dizer que vai de zero a todos os números inteiros positivos, né? Então, para todo inteiro positivo, essa sentença aberta vai ser verdadeira. Já para os inteiros negativos, a gente já tem uma sentença falsa, ok? Deixa eu apagar aqui. Continuando, né? Então, vamos terminar o nosso exemplo e encerrar o vídeo. É claro que ao substituir x por um número inteiro, obtemos uma sentença que é verdadeira ou falsa. Em particular, são verdadeiras, ó, P de 0, como eu mostrei para vocês, P de 1 e P de 8, né? Enquanto que são falsas P de menos 1, P de menos 2 e P de 8. Bom, pessoal, hoje vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, aí da nossa aula. Se vocês gostarem, deixem um like, né?